Olá, sexto ano querido. E aí, saudades? Vamos continuar nossas atividades de língua portuguesa e eu vou dar uma folhinha para vocês. Gostaria que vocês copiassem essa folhinha, quem tem condições de copiar, quem tem condições de imprimir, enfim. Tudo que eu passo para vocês, vocês podem copiar sem problema algum, tá? No caderno. Por que motivo? Se nós estivéssemos na sala de aula, o conteúdo iria ser passado no quadro, vocês copiariam no caderno, tá? Então, é importante vocês copiarem. É importante para a nossa escrita, né? Para a nossa leitura. Então, eu gostaria que vocês fizessem. Vamos começar com... a nossa língua. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a língua, né? Essa língua trazida pelos portugueses, né? Nossa tão linda língua portuguesa. Costumo falar que abram seu coração e deixem a língua portuguesa entrar. Muita gente tem aversão pelo português, fala que português é difícil, enfim. Eu sempre procuro defender, tá? A língua portuguesa é maravilhosa. A gente precisa do português o tempo inteiro. Então, para que eu preciso saber disso? Eu não vou ser professora de português. Não é isso. Para qualquer profissão é necessária a língua portuguesa. Para tudo na vida, a gente precisa da língua portuguesa. Então, é necessário que vocês percebam isso e tomem isso para a vida de vocês, tá? Então, ler é bom, escrever melhor ainda, tá? Então, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês depois e dessem uma lida no livro de gramática, que vai da página 28. Peguem o livro de gramática de vocês e deem uma lida de 28 a 38. É um texto muito grande, mas é interessante. O texto fala da evolução da língua, tá? É o que a gente vai falar partindo desse segundo capítulo, né? Que é a língua portuguesa é uma língua trazida pelos portugueses. Então, ela foi trazida pelos portugueses, só que o nosso português não é um português que é falado em Portugal, é um português que é falado aqui no Brasil. Então, temos essa diferença, tá? Aí vem falando, vem mostrando o índio, né? Que os índios, eles tinham um dialeto, eles falavam um dialeto, eles não sabiam falar a língua portuguesa, tá? Aí fala da língua falada e da língua escrita, porque dentro da língua portuguesa, falar, tá? É uma linguagem verbal, a gente estudou isso na sala de aula, né? A linguagem verbal, ela pode ser falada, ela pode ser escrita, então ela precisa mas ela precisa ter uma propriedade quanto a isso. Existem tribos de índios que falam um dialeto que outras tribos não entendem, né? Então, assim, é diferente do fato de você saber uma outra língua. Na época da pré-história, as
português. Isso tem aqui na página. A página 31 tem uma professora. Gostaria que vocês pegassem, vocês vissem. Tem uma professora e a professora, ela tá com um quadro e o quadro está escrito assim: português se fala como se escreve. E o pensamento dela, português, se fala como se escreve. Então a gente falar é uma coisa. Ao escrever, a gente precisa utilizar uma parte formal da língua, né? Uma língua padrão, a língua uma norma culta, né? A norma culta da língua, a gente precisa utilizá-la para escrever os textos, porque é um texto universal. As pessoas vão ler o seu texto, então é necessário que você utilize da forma correta para se escrever, tá? Então esse assunto é o nosso assunto, tá? A parte de gramática que eu pedi para que vocês lessem é a parte contextualizada, né? Que a gente falou um pouquinho assim, época da pré-história que eles utilizavam, né? Das paredes para poder desenvolverem, né, a comunicação deles. Então, assim, vem falando isso no livro, tá? O que eu botei aqui para vocês é uma parte mais básica daquilo que a gente vai ver, tá? Nesse capítulo, porque senão ia ficar muito extenso se a gente fosse ler, tá? Então, mas eu proponho que vocês leiam. Indico essa leitura para essa semana aí, ok? Então, vamos organizar o nosso tempo e eu sugiro que vocês leiam esse texto que é interessante. Vocês vão gostar. Na nossa folhinha tá assim: a nossa língua. A linguagem é o maior instrumento de interação entre os sujeitos socialmente organizados, ou seja, por que eu coloquei esses sujeitos socialmente organizados? Porque se não há comunicação, não é uma linguagem, tá? Se um está falando uma coisa aqui, outro está falando outra coisa aqui, outra coisa aqui, enfim, não existe uma comunicação. Não estabeleceu comunicação, não é uma linguagem, não é a língua, tá? Dentro dessa estrutura de linguagem, né, elas têm a possibilidade de uma linguagem, né, nós temos a língua portuguesa, ela nos traz esses mecanismos, né, para a gente desenvolver melhor a nossa linguagem, que é a denotação e a conotação. Não que não exista nas outras línguas, tá? Mas a gente vai defender a nossa língua materna, que é a língua portuguesa. Então, a gente vai falar de denotação e conotação. Eu já falei sobre esse assunto dentro de sala, coloquei aqui para vocês também voltarem a lembrar sobre esse assunto, né? Aí eu botei assim: como a língua portuguesa pode ser expressiva? A denotação e a conotação, elas expressam, né, as palavras, né? Então a gente utiliza do modo muitas vezes real ou o irreal, né? Às vezes a gente dá muito contexto para o que a gente está escrevendo ou falando. E nesse momento a gente utiliza dessas duas formas, tá? Para desenvolver a linguagem.
Aí botei aqui. Sentido denotativo. Aí tem uma setinha e tá escrito assim: sentido real da palavra ou expressão. Aí embaixo tem sentido conotativo. Tem a setinha e tem assim, sentido figurado. Então, lembrando, eu fiz no quadro para vocês. Sentido denotativo, o D do dicionário. Sentido conotativo, sentido de contexto, tá? Então, vamos lembrar o que é uma coisa e o que é a outra. Eu botei um exemplo aqui, 2 exemplos, né? Um exemplo de sentido denotativo, que é o sentido real, aquele sentido lá do dicionário, né? Aquele que explica de fato o que é, e o sentido conotativo, que ele tem a ver com contexto. Os domadores conseguiram enjaular a fera. A fera aqui é o leão, provavelmente, né? Tendo em vista que é uma fera e que alguém está domando. Por um acaso aqui, vocês percebem algo que não seja um animal de verdade? Não. Dá pra gente entender que né? Embaixo ele tá assim. Ele ficou uma fera, ou seja, possesso, com muita raiva, né? Quando soube da notícia. Então essa fera aí não tem o mesmo sentido que a fera de cima, tá? E eu coloquei aqui pra gente desenvolver e vocês guardarem isso aí no caderno de vocês. Eu queria que vocês, juntamente comigo, acompanhassem a setinha, tá? Então vamos lá, sentido conotativo, sentido figurado. Eu não falei para vocês que é o sentido de contexto. O que é sentido figurado, tá? Dentro desse sentido figurado, a gente vai encontrar algumas figuras de linguagens, tá? Figuras essas que vocês já têm propriedade, já desenvolve bastante ao longo já da vida de estudante de vocês, mas agora a gente vai precisar nomear, ou seja, classificar essas figuras. Aí eu botei assim: as diferentes possibilidades de empregar o sentido conotativo. Peraí, que não está escrito conotativo aqui não. Conotativo leva-nos a estudar as figuras de linguagem. Deixa eu gravar aqui. Leva-nos a estudar as figuras de linguagens, que são conjuntos de recursos expressivos. Ou seja, se a gente está falando da expressão de palavras, expressividade da língua, né? Colocar mais glamour na nossa língua portuguesa, então a gente vai trabalhar com as figuras de linguagem. E as figuras de linguagem, elas estão presentes dentro do sentido conotativo, ou seja, é através do contexto que vocês vão identificar toda essa imensa possibilidade de significados que a língua nos propõe, tá? Eu coloquei aqui um quadro, não quero que vocês fiquem nervosos, porque a gente não vai estudar isso tudo de uma vez. Eu peguei aqui, deixa eu ver. O que vocês precisam saber daqui? Vocês precisam saber que as figuras de linguagem, elas são divididas em 3 momentos, tá? Que são as figuras de palavras, as figuras de pensamentos, as figuras de construção. Dentro dela existem as subclassificações para esses sentidos, tá?
Então, essas figuras. Mas eu quero que você veja aqui, eu botei 3, tá? Eu botei a metáfora, a comparação e a onomatopeia. Por quê? Porque o livro vai mostrar muito onomatopeias agora no início. E eu queria falar também da metáfora e da comparação, tá? Então vamos lá para 3 classificações, né? Subclassificações dentro das classificações de pensamento, tá? Elas estão aqui, ó. Desculpa, tá? Tô falando de pensamento porque eu tô lendo pensamento aqui. Dentro das figuras de palavras, ela tá aqui, ó. Comparação, metáfora e onomatopeia, tá? Observaram? Essa, essa e essa aqui. Então, eu botei metáfora, comparação e onomatopeia. Metáfora. A metáfora é um tipo de comparação, mas sem os termos comparativos. O que vocês precisam entender disso? É uma comparação que não existe esses termos comparativos, que são, geralmente a gente fala uma coisa como a outra. Esse como, né, o nosso conectivo de comparação. Então, a metáfora não tem isso. Tem aqui, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Eu estou fazendo uma comparação de tempo com dinheiro, porém eu não tenho o conectivo de comparação. Essa é a metáfora. Já a comparação, ela precisa desse termo comparativo, tá? Que os termos comparativos estão na metáfora. Poderia botar aqui para tal como, são como, tanto quanto e etc. Aí tem assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Isso aqui é uma parte de uma música, né, de Renato Russo. Então, é preciso amar como. Esse como aqui é o termo comparativo, tá? Esse é o termo comparativo, que não tem na metáfora, que é essa comparação sem esse termo. A onomatopeia é a inserção de palavras no discurso que imitam sons. Então a gente está muito acostumado com as onomatopeias, tá? Por quê? Porque a gente está acostumado a ver muito dentro, principalmente dentro das histórias em quadrinhos, tá? Então eu coloquei aqui para vocês esses 3 tipos de linguagem figurada, que é a classificação da metáfora, comparação e onomatopeia, tá? É a explicação, tá? Não é a classificação não, é a explicação dessas 3 primeiras figuras que a gente vai trabalhar. Então, vou voltar com essas atividades. Logo após o nosso sentido conotativo e denotativo, né? Falando de toda essa parte da língua, a gente vai entrar dentro das sílabas, que eu tenho uma atividade que eu preferi passar para vocês agora, porque a gente já está bem familiarizado com esse conteúdo, tá? O que são as sílabas? Se a gente está falando da língua, a gente vai falar de palavra. A gente vai falar palavra, a gente falou de sons, né? Que a gente veio de letras e fonemas. A gente já trabalhou isso dentro da sala de aula. Agora a gente vai para o som, né? Para todo esse grupo, tá? Que a gente precisa ter identificação entre uma sílaba, entre a outra sílaba, entre as sílabas em si que forma a palavra, tá? A cada som ou grupo de sons pronunciamos uma só expiração, damos o nome de sílaba. Então, toda vez que a gente vai desenvolver, né, uma sílaba para poder formar uma palavra, a gente dá o nome de sílaba. Então, o conjuntinho, essa sílaba, ela pode vir somente com uma letra. Nesse caso, vai ser a vogal, que a gente já trabalhou vogais e semivogais também, mas vai ser uma vogal, porque ela precisa ser forte. A semivogal sozinha, ela não tem força, então ela pode ter
um som forte e ser considerada como sílaba, como é o caso da palavra água. Quando eu separo o A de guá, A é a minha sílaba da palavra e é estabelecida somente de uma letra, tá? Mas esse A é uma vogal, então ele tem essa força. Aí botei aqui. Assim, quando lemos alegre, não dizemos enfim, a gente não lê a palavra desse jeito, né? A gente não lê a palavra, botei aqui, alegre. Lógico que a gente não vai falar assim, né? Alegre. Não, isso a gente não vai fazer. Mas a gente abre a boca de acordo com a sílaba que a gente vai pronunciando. Nesse momento, eu entendo que eu tenho quantas sílabas dentro da palavra alegre? 3. 3 sílabas. Eu tenho 3 sons para essas 3 sílabas. Eu tenho o A, que é a minha sílaba com uma letra somente. Lé, que eu tenho uma sílaba com 2 letras. E eu tenho o Grê, que eu tenho mais outra sílaba com 3 letras. Então, não é que tenha que ter uma quantidade de letras específica, tá? Ela só precisa estabelecer o significado, o som. Botei aqui 3 sons, 3 sílabas e trissílaba. Então, nesse momento, a gente vai identificar o quê? Uma sílaba. Nós temos os monossílabos, 2 sílabas. Nós temos dissílaba, 3 sílabas. Trissílaba, 4 ou mais sílabas, polissílabas. Tendo em vista que os monossílabos, eles são palavras constituídas somente de uma sílaba, né? E isso pode vir do né? Da palavra a palavra má, né? A palavra pá, a palavra t. Todas estabelecem um só som, né? De sílaba. Então, tem um som, uma letra que estabelece o som, que dá a minha sílaba. O que vai distinguir um monossílabo do outro? Se ele é tônico ou se ele é átono. Eu falei sobre isso na sala de aula, tá? Eu só confesso que eu olhei no meu caderno, eu não lembro se eu anotei com vocês no caderno de vocês, mas eu lembro que a gente fez, né? Na sala de aula, tá bom? Então, eu quero que vocês identifiquem quais são os monossílabos tônicos, aqueles que são acentuados. Quais os monossílabos átonos? Aqueles que não têm acento, tá? Uma sílaba só que tem acento, uma sílaba só que não tem acento. Eu vou pedir para que vocês façam essas atividades desses livros aqui. Livro didático, página 91 a 93. E o livro de gênero, leitura e análise, 16 e 17, tá? E eu volto para corrigir com vocês, ok? Então, estudem, tá? Façam as atividades. Façam devagar, façam o tempo de vocês, mas façam. Eu vou pedir, quem ainda não me mandou o áudio das redações, eu gostaria que vocês me mandassem. Eu preciso que vocês me mandem o áudio. Eu quero que vocês leiam aquilo que vocês mesmos escreveram, ok? Para vocês começarem a identificar, talvez, onde está o erro, o que a gente pode melhorar dentro das redações. Então, é necessário que vocês façam, tá? Beijinho.